Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Supermalva. Vamos dar continuidade na nossa aula aí, na segunda parte agora da nossa aula de jovens cada vez mais jovens na educação de jovens e adultos, ou seja, jovens cada vez mais jovens na EJA. Antes de mais nada, pessoal, clica aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, bastante conteúdo aí para nos ajudar nos concursos, na faculdade, na pós-graduação. Então, pessoal, ativa o sininho, inscreve no canal, dá aquele like positivo, não paga nada e ajuda muito o canal do professor aqui a crescer, esse compartilhamento aí de pessoas ajudando pessoas, muitos professores me ajudando aí nas aulas online, e aí eu resolvi também partilhar esse conhecimento, o pouco que a gente vai aprendendo, porque afinal de contas, gente, conhecimento sem contribuição não tem valor. Então, pessoal, se inscreve aí, dá aquele joinha positivo e vem contigo. Pessoal, segunda parte aqui da nossa aulinha de jovens cada vez mais jovens na EJA. Vamos dar continuidade de onde a gente parou. O conjunto de mudanças socioculturais nos últimos anos aponta alterações significativas neste contexto. Ou seja, pessoal, nos últimos anos aconteceu assim muitas revoluções no mundo, um avanço tecnológico extremamente assustador, um avanço cultural, as coisas mudaram, assim, parece que o mundo ficou parado o século XX inteiro. No final do século XX, começo do século XXI, parece que o mundo se transformou. Tudo aquilo que estava acumulado veio de uma vez. Então, pessoal, nesse contexto, a maioria dos jovens, eles têm acesso, gente, à televisão, computadores, internet, uma liberdade na família, na escola. Tudo isso é muito maior. O acesso à cultura hoje, ele foi muito ampliado. Dessa forma, gente, está escrito aqui, desta forma a escola atual precisa rever seus conceitos e posicionamentos, pois não está satisfazendo mais as expectativas de muitos dos nossos jovens. Ou seja, tudo nesse mundo se renova, se transforma, se atualiza. A escola, a educação, ela tem que mudar junto, ela tem que transformar junto com a realidade. Não adianta você, por exemplo, hoje no mundo tecnológico que nós temos com computadores, internets, impressoras, ou daqui a pouco eles vão inventar até um celular com impressora, né? E aí você chega lá, o professor na escola vai trabalhar aquela coisinha sempre, caderno, lousa, aí o aluno fala, poxa, professor, mas tem um aplicativo legal. Se pega hoje, por exemplo, o Google, ele tem o Google Classroom, que é um aplicativo em que o professor agora, nessa época de pandemia, tem auxiliado bastante os professores a enviar atividades através dessa plataforma, tudo. É uma coisa bacana. Não, o professor fala assim, não, copia da lousa, traz escrito aí para eu corrigir tudo. Então uma coisa, que às vezes o professor acha assim que o aluno de hoje é vagabundo. Gente, facilitaria muito mais a vida do professor também. É necessária a escrita, é necessária a leitura, a prática da caligrafia, a prática da pontuação, para a gente estar conhecendo aí como funciona a nossa língua e estar trabalhando em cima dela de forma correta. Mas, gente, a tecnologia está aqui para nos ajudar também e o mundo é muito evoluído. Mas não é só nesse quesito de tecnologia, no quesito cultural também, no quesito... olha, é amplo. Para você construir hoje uma escola integral, onde você consiga abranger todos os âmbitos necessários para ter uma criança preparada para o exercício da cidadania, para o mundo do mercado do trabalho, gente, que é uma coisa que hoje não tem como fugir. Para você fazer isso, você tem que se articular, você tem que se adequar às mudanças do mundo. O mundo vai mudando, vai se transformando, vai se evoluindo, e se você não pegar a educação e querer trabalhar com 30, 40 anos atrás, gente, você vai perder os alunos, que é o que acontece hoje com os alunos que evadem a escola, depois voltam e vêm para a EJA, e muitos alunos que vêm para a EJA evadem do mesmo jeito, porque tem que haver essa transformação. A escola não pode ser engessada, chegar e falar assim, não, meu formato é esse, quem quiser que se adeque. E não pode, gente, a escola tem que estar se adequando às transformações constantes aí da sociedade. Tá? Ocorreu, gente, um rejuvenescimento dessa clientela da EJA, sobretudo nos cursos de estabelecimentos privados, gente. Por quê? Os supletivos aí particulares, né, que hoje não existe mais supletivo, seria a EJA. Porque as escolas particulares, por exemplo, eles ainda têm uns programas mais ainda, que enxuga mais ainda do que a escola pública. Porque às vezes a escola particular chega lá, a pessoa vai lá, paga um dinheiro lá, faz uns trabalhos, apresenta, pega o diploma e... Gente, a intenção é passar sim um pouco da informação para eles. Já não dá para trabalhar da mesma forma que você trabalha no ensino regular, pela questão do tempo, pela questão
da idade, pela questão assim que um aluno, ele muitas vezes ele chega em casa, como eu mencionei na primeira aula, ele tem a jantinha pronta, ele vai lá, toma um banho, tem a roupinha, o pijaminha limpinho lá. Uma pessoa da EJA, por exemplo, ele chega do trabalho cansado, a maioria é casado, tem filhos grandes. Ele chega em casa, tem que fazer uma janta, tem que preparar as coisas, tem que botar aquela roupinha para lavar, tem que recolher a outra do varal. Aí, gente, muitas vezes só vai sobrar de 10 minutinhos para tomar um banho antes de dormir. Porque é uma vida tão corrida, corrida, corrida. E aí, se ele entra na EJA porque ele precisa ali do seu currículo, ele precisa daquilo para o seu trabalho, ele tem que largar tudo isso. Ele chega em casa, às vezes ele sai do trabalho e vai direto para a escola. Quando não, ele chega em casa, engole ali uma comidinha muito rápido, prepara, orienta os filhos, cuida dos menores aí e tal, e precisa ir para a escola. Então, você tem que considerar tudo isso. Você não pode simplesmente chegar lá e dar aquela sua aula engessada, tudo. Então, a escola tem sim que se adequar. E quanto a esse rejuvenescimento da clientela, os jovens ali que foram abandonados por diversos tipos de motivos que a gente trabalhou na primeira aula, assiste a primeira aula que vocês vão ver lá, tá bem esmiuçado isso daí. Esses jovens, gente, eles vão procurar a EJA porque eles vão perceber, eles precisam arrumar um trabalho, o trabalho vai exigir escolaridade. Pouquíssimos trabalhos hoje exigem o fundamental. A maioria vai exigir no mínimo o ensino médio. E muitas vezes o aluno fala assim, pô, mas eu tenho estudo, né? Eu concluí a escola. Gente, da educação infantil, do estágio 1 até o terceiro ano médio, se chama educação básica. É o básico que tem para aprender. Você não pode nem dizer que você tem estudo, você aprendeu o básico ali. Né? Você é uma pessoa educada, você estudou, você concluiu, mas é uma educação básica. Você não tem uma profissão, você não se formou em nada. Você simplesmente concluiu a educação básica necessária para o mercado de trabalho. E esse jovem está sentindo essa necessidade hoje, por isso ele está correndo desesperadamente, voltando para a escola para concluir os seus estudos. Só que hoje você não pode pegar esse jovem e falar assim, mas você tem 15 anos, você está jovem ainda, senta a marreta no aluno. Não, gente, já é um aluno que já tem um histórico de fracasso escolar, a autoestima dele super baixa, então você tem que considerar tudo isso aí, tá bom? Os jovens preferem essa modalidade por causa da agilidade e rapidez na conclusão do curso, ou seja, um curso flexível. Pessoal, olha só, essa questão da agilidade. Se o jovem antigamente já não tinha paciência para o estudo, imagina o de hoje. Hoje nós estamos num mundo muito, muito globalizado, um mundo muito competitivo, tudo acontece muito rápido hoje. E o jovem, eles querem as coisas para ontem. Então ele busca a EJA porque é um ensino mais acelerado, um ensino que vai ajudar. Porque às vezes um aluno de 15 anos ele poderia retornar para o ensino regular. Só que a questão ele vai estar diferente dos alunos, porque ele já tem uma idade um pouquinho maior do que aquilo que ele precisava. E também aquela questão, o cara se na época lá ele já não estudou, perdeu aquele tempo, se ele pegar hoje no ensino regular, ele vai atrasar muito a vida dele. E ele precisa trabalhar, precisa ajudar os pais, ele quer conquistar a independência dele. E o mercado de trabalho vai exigir o mínimo, o básico, que é o ensino médio. Então ele busca a EJA também pela questão da agilidade do tempo. Tá? Ser um curso mais flexível, um curso mais não só acelerado, mas também um curso que abranja mais essa questão humanista. Já pega um aluno ali machucado, você vai lá, joga um saco de cimento nas costas dele, você vai acabar de matar o aluno. Né? Você tem que cuidar daquele que está ferido na forma pedagógica, né? Um aluno que já vem de um histórico aí de fracasso escolar, qualquer que seja o motivo, já é um aluno ali com uma asa quebrada. Você tem que cuidar daquele aluno, você não pode pegar aquele aluno e sentar marreta nele como se ele fosse um aluno do regular. A conduta docente, gente, ela muda muito na EJA. Isso também é um grande atrativo para que o jovem largue o ensino regular e vá para a EJA, justamente por causa dessa questão da humanização. Reflexão da ação educativa na EJA, ela deve se dar num caráter multidimensional, valorizando as dimensões biológicas, individuais e sociais. Gente, isso aqui, vou falar, mas isso é uma forma positiva, não é negativa. Isso aqui nada mais é do que mais do mesmo, tá, gente? Tudo aquilo que a gente já falou, caráter multidimensional, valorizando as dimensões biológicas, ou seja, o contexto em que aquela pessoa vive, de onde ela veio, qual é a história da família dela, qual é o histórico desse jovem que está buscando aí a EJA, as dimensões individuais, ou seja, cada um tem a sua personalidade própria, tem a sua individualidade, você tem que dar essa valorização, e
as dimensões sociais, que, desculpa, acabei falando até errado, o meio em que ele vive, as condições em que ele vive também. Tá? Então você precisa trabalhar baseado nisso, ou seja, a humanização é muito forte na EJA. Está explícito que os jovens buscam lugar na sociedade, sua identidade, o reconhecimento da sua visão de mundo e a sua percepção da realidade. Gente, o que o jovem ele quer? Ele quer um lugar dele na sociedade, e ele não consegue conquistar isso porque ele não tem estudo. Onde ele bate lá, o pessoal, não, tem lá pessoas com diploma de universitário, pessoa ali que passou no Enem em primeiro lugar e tal, e ele não concluiu os estudos dele, ele está em desvantagem, ninguém quer dar um emprego para ele, ninguém quer dar uma oportunidade. E esse jovem ele já está sofrendo muito com isso, ele quer buscar o seu lugar. Eu acho que eu sou um ser humano, eu acho que eu mereço um lugar, claro que merece. E ele está buscando isso. E a EJA tem que ajudá-lo, auxiliá-lo a conquistar esse seu lugar, esse seu espaço na sociedade, a encontrar, a descobrir, a criar a sua própria identidade. Ou seja, quem sou eu no mundo, aquele eu no mundo que a gente trabalha com as crianças. Lá com a EJA você vai trabalhar com um jovem que ele vai tentar descobrir quem é ele no mundo. Qual é a contribuição que ele pode fazer? Eles buscam, gente, o reconhecimento da sua visão de mundo e a sua percepção da realidade, ou seja, o jovem ele quer ser ouvido, aquele jovem que busca a EJA, ele quer mostrar a visão dele sobre determinado assunto, sobre determinado posicionamento, e muitas vezes ele não tem essa chance, então ele busca isso, e na EJA ele vai encontrar, por quê? Porque no ensino regular, muitas vezes nós temos esses professores intolerantes, que não dá espaço para o aluno se manifestar, para o aluno falar, para o aluno expor aquilo que ele pensa, contribuir com o conhecimento que ele tem também. O professor acha que só ele pode contribuir, o aluno não tem nada para contribuir. Então na EJA ele vai encontrar essa afetividade, essa humanização, essa chance que ele tem de expor aquilo que ele defende. Pessoal, nesse estudo deu para se verificar a necessidade que o jovem tem de entrar no mercado de trabalho, que foi isso que a gente já vem falando aqui. É porque eu vou anotando por tópicos, pessoal, e aí a gente acaba dando aquela repetidinha, mas a necessidade que o jovem tem de entrar no mercado de trabalho, de garantir o seu lugar na sociedade, por isso ele busca a EJA, ele busca isso na EJA, né, que a EJA possa proporcionar isso para ele de uma forma rápida, de uma forma que compreenda ele, de uma forma que ele consiga vencer aquele obstáculo. Tá? Características da EJA, pessoal. Por que é tão importante assim que o jovem está buscando a EJA? Olha só, aqui na verdade eu não preciso explicar muito, só fazer uma leitura para vocês entenderem. E se vocês acharem pertinente anotar, vão anotando aí. Características da EJA. Mais empatia com o aluno, ou seja, o professor ele participa mais da vida do aluno, ele conhece a vida do aluno e a partir daí a integração do estudo fica muito mais fluida, né? E entender as particularidades de cada um. Então isso é muito trabalhado na EJA, tá? Esse conteúdo humanista. A maioria são adultos, ou seja, são pessoas que realmente querem levar aquilo a sério, querem concluir os seus estudos para tocarem suas vidas, e isso ajuda bastante, porque no ensino regular a maioria são jovens, adolescentes, então ainda estão se descobrindo, é muita bagunça, é muita euforia, né? Então, assim, a maioria de adultos também, isso é uma característica da EJA que acaba contribuindo com os estudos. Ambiente escolar agradável, maior autonomia do que na escola regular, que é aquilo que a gente já vem conversando, público que prioriza o mercado de trabalho, uma diversidade de alunos em sala de aula, ou seja, são muitos adultos com muitas histórias, com muitas experiências. Isso faz, não com que o outro desanime, mas pelo contrário, às vezes você acha que a sua vida é difícil, você escuta a história de um colega seu e você fala, caramba, eu achei que eu tinha um problema. E aí aquele outro que tem um problema maior que o seu, tem um outro ali que tem um problema maior que o dele. E às vezes fica aquele círculo assim, um vai aprendendo com o outro e um vai dando força para o outro, gente. Isso é muito bacana na EJA, tá? Mais flexibilidade no ensino, prevalece o lado afetivo, mais liberdade, valorização da vivência e das experiências que a gente tem falado, certeza de um futuro melhor. O que é essa certeza de um futuro melhor? É porque assim, ele já chegou na fase adulta, ele chegou num patamar ali que a vida dele não floresce mais, a vida dele não evolui mais. Então assim, quando ele estuda, gente, a sensação
de contribuição, a sensação de humanidade, de dignidade que ele tem, ele sente que a partir dali tudo vai melhorar, gente, e isso é um sentimento maravilhoso e uma ferramenta extremamente importante na vida do nosso educando da EJA, tá? Gente, fica nítido aí, mediante essas características da EJA, o caráter humanizado, né? Aquela coisa assim bem focada mesmo assim na vida da pessoa, no apoio emocional, não focado ali no tipo, ó, você é um aluno, eu tô aqui para jogar um conteúdo na sua cabeça, abre a mente aí. Não, é focado na humanização e isso contribui muito, 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 torna significativo bastante aí o trabalho da EJA. Além desses aspectos, verifica-se também a falta de interesse com a escolaridade, deixando para mais tarde se empenhar em adquirir conhecimento científico. Gente, isso também veio sendo falado aí no decorrer do nosso diálogo, que quando o jovem, assim, né, ele está naquela idade escolar, principalmente hoje com essa questão da tecnologia, redes sociais, essas coisas, onde ele pode expor a opinião dele, falar tudo o que ele quer, e você vê que a rede social hoje está virando uma situação muito difícil, porque é muita gente falando e pouca gente ouvindo, né? Mas ele não tem interesse naquilo da escola, porque aquilo para ele não é legal, porque aquilo provoca ele, aquilo contradiz a sua opinião pessoal. E lá na internet, na rede social, não. Ele fala que tem muita gente que vai apoiar. E no estudo, muitas vezes, se ele está num caminho errado, o estudo contradiz aquilo. E o estudo prova que ele está errado. Então, isso gera assim, um desinteresse muito grande. E mais tarde ali ele fala, não quero saber de estudar mais, vou cuidar da minha vida, vou, né, virar youtuber, vou virar jogador de futebol. E quando ele chega na vida adulta, que ele vê que todos aqueles planos traçados nem sempre a gente vai conseguir alcançar aquilo, na maioria das vezes não consegue mesmo, é onde ele cresce ali intelectualmente, ele tem aquela maturidade, aquela maturação na idade mental dele, e ele fala, caramba, deixa eu correr atrás do prejuízo. E aí só resta para ele a educação de jovens e adultos, porque o ensino regular, a idade dele, realmente ele vai atrasar muito a vida dele se ele retomar o ensino regular. Muitas vezes, isso é proporcionado devido ao distanciamento da escola de sua casa, como também pela própria oferta de conteúdos curriculares formais, muitas vezes considerados pelos jovens pouco interessante. Então, gente, muitas vezes o aluno também não tem o interesse em estudar, porque tem aquele distanciamento, a escola é longe da casa, ele não consegue um transporte público para estar transportando ele. Então, assim, o cara fala, puta, além de estudar, ser chato, ainda tem que caminhar aí, às vezes 1 quilômetro até a escola, depois voltar, e se tiver chovendo, e se tiver frio? E se tiver calor, sabe? Então, tudo isso gera ali um desinteresse. Outra coisa que está escrito aqui, que é muito bacana também a gente ressaltar, que é a própria oferta de conteúdo curricular formal, gente, não tem uma coisa assim, uma roda de conversa, um bate-papo, uma troca de experiências. Isso também contribui muito para que o aluno ele perca a vontade, a falta de trabalhos com projetos, com pesquisas, onde o aluno possa mostrar que ele é capaz. Tudo isso desanima bastante, tá? Isso no ensino regular. Muitas vezes considerados pelos jovens pouco interessante. Muitas vezes, gente, a maioria das vezes aí, praticamente nenhum jovem gosta de estudar, porque realmente são conteúdos maçantes mesmo. Resumindo, pessoal, esse jovem possui uma história da qual é diferente dos seus colegas de classe em relação à sua trajetória familiar, social, econômica e política, que vem causar uma certa desigualdade entre ele e a escola, motivando assim a abandonar o ensino regular. Gente, isso eu falei no primeiro vídeo, falei assim, estiquei a teoria em 1000 palavras ali no primeiro vídeo dessa aulinha, que fala bastante sobre isso, gente. Cada um, vou falar muito rápido aqui porque eu gostaria que vocês acessassem aí a primeira parte dessa aula, porque eu esmiuçei bem esse quesito. Gente, aquele aluno que o pai tem bastante filho, não tem condições, às vezes, de comprar material escolar para todo mundo, comprar um livro didático, como acontecia no passado, que tem 3, 4 filhos ali na sala de aula. Não, o professor ele não quer que os irmãos dividam o livro. Cada um tem que ter o seu, porque tem os exercícios no livro e tal, e faz exigências ali. E muitas vezes, porque o aluno, olha, porque eu acessei isso na plataforma, eu fiz aquilo, olha, eu pesquisei no Google e tal, e muitas vezes aquele outro aluno, ele não tem um computador em casa, ele não tem uma impressora, ele não tem uma internet, às vezes ele não tem um celular em casa que ele possa ter acesso a isso. E esse abismo social, esse abismo político, esse abismo econômico que existe entre as diversas classes dentro de uma única sala de aula, isso
dificulta bastante e faz com que aquele aluno que não tenha o mesmo a mesma condição social que o outro aluno, que ele se sinta diminuído, e desta forma que ele opte por abandonar a escola, porque chega numa hora que a pressão em cima dele é tão grande, sabe, é como se fosse jogando peso nas costas dele, e ele olhasse para o lado e visse o colega caminhando sem carregar nada, e ele acha, puxa, por que eu tenho que carregar todo esse peso? Isso, gente, causa o que? O desânimo, e esse desânimo gera também a falta de vontade pelo estudo e vai levando o aluno a abandonar o estudo. Tá? Essa desigualdade social também é um grande contribuinte. A gente falou isso muito na primeira parte da aula, gostaria que vocês olhassem lá. Gente, resumindo aqui a nossa aula, para finalizar, essa segunda parte aí da EJA, resumo, olha lá, fica claro que os alunos da EJA, eles buscam um lugar na sociedade, a sua identidade, o reconhecimento da sua visão de mundo e a sua percepção da realidade, ou seja, o jovem, ele quer se encontrar na sociedade com todo mundo, mas ele não consegue, por quê? Porque ele não tem a educação básica necessária que o mercado exige. Ele quer construir a sua identidade, ele quer descobrir qual é o lugar dele, qual é a contribuição dele no mundo. Ele quer ter o reconhecimento da sua visão de mundo e a percepção, a sua percepção pessoal da realidade em que ele vive. Ele quer ser visto, ele quer ser ouvido, ele quer ser criticado, mas ele também quer ser reconhecido como uma pessoa que ele tem um conhecimento, que ele sabe de alguma coisa, que ele pode contribuir com alguma coisa. A gente viu aqui nesse estudo, pessoal, a necessidade que o jovem tem de entrar no mundo do trabalho, e é um dos grandes pressupostos deles procurarem a EJA, porque eles precisam ingressar no mundo do trabalho e eles não conseguem porque eles não têm a escolaridade necessária. E para encerrar, os professores da EJA, eles também foram considerados professores de segunda classe, assim como os alunos são considerados alunos de segunda classe. Isso, os professores, eles são pouco ouvidos e valorizados pelos demais. Né? Então, assim, ainda existe essa relação de que o professor da EJA é um professor incapacitado, que ele é um professor que ele dá aula para a EJA, então ele não manja muito dos conteúdos. Não, gente, e isso é muito triste. Assim como os alunos da EJA são considerados inferiores. Tá? Vamos supor aí, pega uma empresa aí, o aluno entra e fala assim, você concluiu? Concluiu, olha só, ensino regular aqui, com honra ao mérito. E aí você pega aqui um aluno que terminou na EJA, depois de ter abandonado e tal. Então, muitas empresas vai lá, vai valorizar, vai falar assim, não, eu quero esse jovem aqui que tem a vida toda redondinha. Não quero esse aí que é todo atrapalhado. Só que também tem empresas, gente, que se ela trabalhar pro lado da humanização, ela vai chegar e vai falar assim, não, esse cara aqui que terminou na EJA, ele apanhou muito na vida dele. Foi um cara que sofreu prejuízo, correu atrás, então é um cara que tem experiência e pode contribuir. Então é esse cenário que nós queremos construir hoje, tá? Através da educação de jovens e adultos também. Tá? Entender que aquelas pessoas que não concluíram a escola na idade correta, eles não são ali largados, eles não são a escória da sociedade, eles não têm que estar à margem da sociedade. Uma vez que eles buscam a EJA, é nosso compromisso como educador a ajudá-los a se encontrar, a se encaixar na sociedade, porque eles já perceberam isso. Eles querem esse espaço na sociedade e é nossa obrigação contribuir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Foi uma aulinha dividida em duas partes, tinha bastante conteúdo. Desejo a vocês bons estudos. Alguma dúvida, pessoal, volta o vídeo, faz anotações aí, que é muito importante. Desejo todo mundo aí sucesso nos seus concursos públicos, na sua faculdade, na sua pós-graduação aí. Espero poder ter contribuído e aprender com vocês também através dos comentários. Até o próximo vídeo, pessoal. Não esquece de se inscrever, dar aquele like positivo. Até a próxima aula. Um abraço.